Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro inicial dos funcionários para que você consiga depois calcular a folha de pagamento, férias, rescisão. Então, vamos iniciar aqui o acesso no menu Cadastro, Funcionários. Pode observar que o sistema trouxe o código número 2, então ele faz um sequencial dos números considerando os que já tem. Caso você queira utilizar um outro código, você tem total liberdade para digitar o código que você deseja, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui o código que o sistema já trouxe, que é o número 2. E uma observação, não sei se vocês conseguem perceber que tem alguns campos que ele tem uma cor diferente do fundo. Então, eu tenho esse amarelo mais escuro, esse amarelo mais claro e tem o campo branco. Qual que é a diferença entre eles? Aqui embaixo, ó, nós temos uma legenda. Então, quando o campo ele tiver a cor amarelo mais escuro, é para você fazer o envio de informações do evento preliminar ao e-social, que é o S2190. Agora, se for uma cor amarelo mais clara, seria para você enviar informações no evento S2200. Então, o 2190 você vai enviar um pré-cadastro para o e-social, para quando você não tiver todas as informações desse funcionário. Agora, caso você tenha todas as informações, que seria o amarelo escuro mais o amarelo claro, aí você pode enviar um cadastro completo para o e-social, que é o S2200. Então, eu vou fazer o cadastro da Maria Joaquina, o nome social, caso tenha, ou um resumido. A matrícula do e-social, o sistema já traz um número aqui para você, mas caso você queira cadastrar um outro tipo de número de matrícula, você pode preencher aqui também. CEP. Preenchendo aqui, o sistema ele vai fazer a consulta diretamente no site do correio. Pode ver que ele já trouxe a rua. Eu só vou pedir para vocês tirarem acentos ou qualquer caractere especial, porque o e-social não gosta, tá? Então, se você deixar, ele vai retornar com erro. Vai preencher aqui o número, o complemento, confirma o bairro, a cidade, o estado. Até mesmo quando está preenchido a cidade e o estado, o sistema já preenche automático o código do município. O telefone também, podemos colocar um aqui. Posso vincular uma foto, tá? Então, se eu clicar nesse botão inserir foto, ele vai abrir aí no seu computador para você selecionar um arquivo. Aqui é a data de nascimento, sexo, grau de instrução, tem que selecionar, vamos colocar colegial, estado civil, cidade de nascimento, então não é, aqui em cima é a cidade onde mora, aqui embaixo é a cidade de nascimento. Vamos colocar Londrina também, o estado, Paraná. Eu só digitei aqui no meu teclado PR, mas você pode clicar aqui e selecionar, tá? Mas digitando eu acredito que seja mais fácil. Gente, país, clica na lupa e seleciona o país, tá? Nesse caso, o Brasil 105. Nacionalidade, brasileira, naturalizado, aí você coloca se é sim ou não. Código do município. Como está preenchido cidade e estado, o sistema, lembra? Ele preenche o código do município. Isso aqui serve lá no módulo empresa, ele funciona, no módulo administrativo também. Preencheu a cidade e o estado, o sistema busca o código do município. Aqui eu não vou preencher porque não é estrangeiro nesse caso, mas caso seja estrangeiro, você vai selecionar aqui se tem visto, se não tem, se é refugiado, se não é, tá? Raça e cor, tem que selecionar, não pode deixar em branco. Deficiente físico, coloca sim ou não. Caso seja, você vai colocar o que seria, né? O que a pessoa tem. E o país aqui, novamente, 105. Departamento, subdepartamento. Você vai cadastrar aqui, caso tenha. Então, eu vou acessar o menu Cadastro, Departamentos, e eu posso criar um departamento. Então, aqui na Londrisoft, nós temos o administrativo, tem o financeiro, tem o comercial. Então, eu posso fazer o cadastro aqui e também aproveitar, caso você fazer integração contábil, colocar a conta contábil para fazer integração separada por departamento, tá? Eu vou cadastrar aqui o setor de sucesso do cliente, que é onde eu trabalho aqui na Londrisoft. Vou clicar em salvar, então ele já criou. E caso eu tenha um subdepartamento, eu também posso vincular, criando ele aqui, tá? Mas nesse caso, vamos criar só um departamento aqui para mostrar para vocês. Então, vinculei o código 1 do sucesso do cliente. Vou criar aqui a função. Ó, eu tenho a opção de atalho nesse botão, ou eu venho em menu cadastro, funções.
certo? Vamos criar a função aqui rapidinho. O código 1 de gerente de contas. Opa, escrevi errado. Gerente de contas, situação ativo e o CBO, caso você tenha o código, você já pode digitar, ou eu posso clicar aqui em fragmentada e digitar também, gerente de contas. Vou clicar em Enter e o sistema vai encontrar aqui o CBO, certo? Posso clicar aqui em confirma ou no F4 no meu teclado, tá? Cliquei em um tab e ele já trouxe o CBO com a descrição dele, tá? Vou salvar, posso fechar essa tela, clique em não, e aí eu venho vincular aqui a função com o número 1, ele já trouxe o código da função e o CBO. Daqui desse campo, se eu clicar no tab do meu teclado, ele já vai para a próxima aba, olha que legal. Agora em documentos. CPFs, pode ver que ele é o único que está destacado com a cor amarela, então o restante não é obrigatório, ele não vai para o social. Mas você pode preencher para deixar registrado, né, gente? Então, pode preencher o RG, pode preencher a CTPS, o PIS, o número da habilitação, tá? Preenche tudo que vocês quiserem deixar registrado, mas o obrigatório aqui é só o CPF. Vou preencher um CPF que não existe, então eu acredito que ele vai dar um erro aqui de CPF inválido, tá? Vou deixar assim, porque a gente não pode preencher o CPF aqui. Vou preencher com a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 12 de março de 2024. Situação. Ó, você pode ver que ele preencheu que eu sou optante pelo FGTS, né? Mas caso seja para o Labora, aí você teria que alterar para não, tá? Vou deixar como trabalhando. Tipo de pagamento, nesse caso eu vou colocar como mensalista. Recebo o salário mensalmente. Tem a opção de quinzenal, semanal, diário, horário, tarefa, né? Comissionado pro Labore, então pro Labore teria que desativar essa opção da FGTS, autônomo também, menor aprendiz, trabalho intermitente e teletrabalho. Tem mais algum? Tem, trabalho parcial. Então temos 13 opções aqui para vocês selecionarem de pagamento, tá? O sistema utiliza essa opção de pagamento para entender quais rúbricas vai utilizar no nosso parâmetro automático e também para entender se puxa o FGTS, se não vai puxar, né? Nesse caso, eu vou deixar como mensalista. Salário contratual. Quando eu fizer um cadastro, o sistema vai entender esse salário e já vai cadastrar o meu salário para iniciar o cálculo da folha de pagamento. Mas antes, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se eu digitar o salário contratual aqui e não tiver rúbrica cadastrada, ó, se eu não tiver essas rúbricas cadastradas, ele não vai deixar o salário já pronto para eu calcular uma folha. Então, só confirma antes de você digitar o salário contratual e salvar o cadastro do primeiro funcionário, se você já tem as rúbricas cadastradas. Se não tiver, vai ficar só digitado aqui, você vai ter que cadastrar manualmente depois, tá? 2.000, certo? Horas mensais. Então, você vai colocar conforme foi acordado com o seu cliente. Então, como é mensalista, eu vou colocar 220 mensal e 44 semanais. A opção de cálculo do IRRF, né, do imposto de renda, então, se vai ser por deduções legais ou pelo valor de dedução simplificada. Divide pelo mês. O cálculo da folha de pagamento dos funcionários dessa empresa que você está configurando, ele vai ser pago referente, então, em fevereiro, que tem 29 dias, 28 dias, vai pagar pela essa quantidade de dias, ou vai sempre ser comercial 30 dias. Isso aqui é muito importante você escolher, porque ele vai influenciar ali na folha de pagamento, no salário do funcionário e principalmente nas férias. A pergunta de contribuição sindical, você vai responder se já contribuiu, não contribuiu, a contribuir, então você vai selecionar. Nesse caso aqui eu vou colocar como não contribuiu, né, porque a gente está começando agora. Funcionário em experiência. Essa pergunta é importante, principalmente para você preencher esse campo da frente. Então, se eu tenho um contrato de experiência de 45 dias, mais 45 dias, o sistema vai somar conforme a data da admissão. Então, eu sei que o meu contrato de 45 dias vai acabar em 25 de abril e de mais 45, dando o total de 90 em 9 de junho de 2024, tá? Aí vai ser conforme a data que você preencher aqui. Esse funcionário, ele vai participar do PAT? Sim ou não? Depende se a empresa ela participa, né, gente? Então, depende muito aqui da situação. Ali para cesta básica, vale refeição, tá? Então, responde a pergunta. Nesse caso, eu vou colocar como sim.
Processa vale adiantamento, então o funcionário ali, ele tem o salário de 2.000, por exemplo, aqui, ele vai poder solicitar para a empresa um adiantamento salarial, sim ou não? Se sim, vamos deixar como sim, já tudo prontinho, né? Qual é a porcentagem do salário que ele pode solicitar por mês? Nesse caso aqui, 40% liberado para solicitar de vale adiantamento. Indicação de admissão. Ó, esses 3 campos aqui, eles são para o social. Na verdade, esse aqui não é mais, né? Mas a gente pode colocar aqui como, então, normal. Mas caso tenha ação judicial, você pode colocar. Tipo de jornada. Geralmente é esse primeiro da CLT, mas a gente tem um artigo aqui, então você pode dar uma pesquisada para ver se entra em algum caso específico, tá? Tipo de contrato em tempo parcial, pro social. Nesse caso, você pode ver que eu coloquei horas semanais 44 aqui em cima, então eu vou colocar não tem tempo parcial. CAGED não temos mais. Aí você responde a pergunta se ele está em seguro-desemprego, sim ou não, na data de demissão, de admissão. Vou colocar não. Data do exame feito, admissional, você vai preencher. Sindicato, eu tenho que preencher o sindicato mesmo que não seja associado. Você pode ver que eu cliquei aqui na lupa, não tem cadastrado. Vamos já aprender como é que faz o cadastro desse sindicato. Vou clicar aqui no menu cadastro, sindicatos, clico no botão novo registro e vou digitar o número 1. Vou colocar aqui o nome do sindicato, Sindicato dos Trabalhadores, de Londrina, um exemplo, tá? E o CNPJ, vamos colocar um CNPJ fictício aqui. Certo? Vai dar um CNPJ inválido, mas não tem problema. Pode colocar o endereço, caso você queira, tá? O mês database, vamos colocar o mês 5. Não vai ter mensalidade. E o mês para média, 12. Responde essas perguntas aqui também. Como que eu respondo essas perguntas? Não sei o que responder. Você vai perguntar para o seu sindicato. Normalmente o pessoal coloca: calcular férias proporcionais para funcionários com menos de 1 ano? Sim. Pagar a Lei 2.506 de aviso prévio? Geralmente o pessoal coloca sim, mas tudo depende de como foi acordado com o sindicato, tá? Coloca OK. Salvei o cadastro. Então eu posso voltar aqui e digitar o código 1 ou selecionar pela lupa. É associado ao sindicato? Sim ou não? Nesse caso, eu vou colocar não, tá? O FGTS, então, você pode ver que ele já tinha preenchido, mas, por exemplo, caso fosse para o labore autônomo, você ia deixar em branco esse optante do FGTS, tá? Para o sistema não calcular FGTS para eles. Tenho 3 tipos de contratos: o contrato prazo indeterminado, prazo determinado com cláusula e determinado sem cláusula. Nesse caso, como é um contrato com experiência, seria um determinado. Eu só preciso saber se ele é com cláusula ou sem, tá? Vamos colocar aqui que seja sem. E a data do término desse contrato aqui, a gente pode utilizar essa mesma data do primeiro ali, né? E como é experiência, eu vou saber que é essa data. Categoria. Esse campo de categoria e o da frente, eles andam juntos. A categoria, eu vou selecionar o código 1, nesse caso aqui é empregado, mas eu tenho outras opções. E o código 101, ele já foi preenchido porque ele está vinculado aqui em cadastro, tabelas diversas, categorias, e o código número 1, ele já está preenchido no 101, então você pode fazer isso no seu. Ocorrência. Vou clicar nessa lupinha. E o que seria o tipo de ocorrência? Esse funcionário, ele tem exposição a agentes nocivos ou a fatores de riscos? Tem ou não tem? Você vai preencher conforme o que o laudo da clínica de segurança do trabalho te passou. Se esse funcionário tem exposição a agentes nocivos ou a fatores de riscos nesse trabalho que ele está exercendo. Nesse caso, vou colocar como nunca exposto a agente nocivo, porque a gente colocou ali que é um gerente de contas, trabalha em escritório, tem ali a parte ergonômica, mas nesse caso vamos colocar como não, certo? E caso tenha, você vai colocar porcentagem aqui, porque o sistema precisa calcular também com o E-Social o RAT adicional. Então, fica atento nesses 2 campinhos aqui. Vínculo da RAIS foi substituída pelo E-Social, certo? Então, esse código vai continuar indo no cadastro do funcionário, porque a RAIS ela está sendo enviada conforme a folha de pagamento que você envia para o E-Social. Então, nesse caso aqui, é uma empresa CNPJ
É um trabalhador, não é um diretor. Então, trabalhador urbano, pessoa jurídica. Então, nesse caso aqui seria o código 10. Temos um campo aqui que ele está um pouco escondido. Então, você vai responder a pergunta, que seria: é admissão ao primeiro emprego? Admissão com o emprego anterior? Foi uma transferência entre empresas que tem aquele com ônus e sem ônus? Foi reintegração? Que tipo de situação é essa? Nesse caso, eu vou colocar admissão com o emprego anterior. Agora, na aba horários, férias e afastamento. Nós temos esses primeiros campos que são de horários. Você vai preencher caso você queira deixar salvo. Esses campos, inicialmente, lá no Social em 2019, ele era obrigatório. Agora não é mais, mas a gente manteve que o pessoal gosta de utilizar para saber a escala de trabalho dos funcionários. Tá? Então, se vocês quiserem preencher esses campos de horário e tabela de horário do social, você pode preencher, mas ele não é mais obrigatório. O que é obrigatório para o social referente a horários seria esse campo de tipo de jornada, que você vai selecionar o tipo da jornada do funcionário. Peço que você selecione código de 2 a 9. Eu vou digitar, descrição da jornada semanal. Então, eu vou digitar a minha escala. A Maria, eu vou colocar que ela trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 18. Só isso. Não coloca ponto, nem vírgula, nem caractere especial, nem acento, porque o E-Social não gosta, lembra disso. Só letras e números. Descreveu? Ok. Esses outros campos aqui abaixo você não vai preencher porque é referente à demissão ou transferência. Então, chegando aqui, já cadastramos o principal para o social. Essa aba de informações complementares, pode ver que ela não tem campo em amarelo, então não é obrigatório nada aqui para o social. Seria mais para você deixar registrado o nome de pai e mãe se for aprendiz. Se for um estrangeiro, você vai colocar a data de chegada, o nosso número dele. Ou preencher aqui esses campinhos de conta para pagamento se você for gerar o arquivo de remessa bancária pelo Unic. Aqui embaixo, nessa parte de cadastrar empresas, também seria um outro assunto, mas ele basicamente é para você cadastrar uma empresa quando esse funcionário ele trabalha em mais de um lugar, ele é registrado 2 vezes. De manhã ele trabalha de professor, de tarde ele é diretor. Essa parte de anexar documentos, eu recomendo você utilizar para deixar em um lugar só os arquivos do RG, foto do CPF, deixa aqui inserido esses documentos para deixar salvo no cadastro do funcionário e não ficar perdido em alguma pasta, tá? Então, ele fica salvo em pastas dentro do sistema Unic. Para a gente finalizar essa aba com estagiário, menor ou intermitente, ele fica separado. Então, os primeiros campos aqui são para estagiários. Você vai informar a área de estágio, a pólice de seguro, natureza do estágio, se ele é obrigatório ou não, se o tipo de contratação é direta ou indireta, o valor da bolsa, preenche, né, tudo que for relacionado a esse estagiário ou menor aprendiz. Aqui embaixo você vai cadastrar a instituição e aqui embaixo você vai informar quando for um trabalho intermitente. Bom, então esse foi o vídeo de cadastro inicial dos funcionários, tá? Lembrando que depois de você preencher todas essas abas, vocês vão clicar em salvar registro, tá? E pronto, ó, agora eu tenho o cadastro do funcionário número 2 da Maria Joaquim. E nós teremos o vídeo parte 2 desse cadastro de funcionários, mostrando o que seria esses botões aqui abaixo e essa mensagem de pendente para o social, tá? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.